É. Oi, pessoal. Nós estamos aqui fazendo essa live para falar um pouquinho sobre a retomada das escolas, falar um pouco sobre protocolo, sobre Covid, sobre essa loucura toda. A MR Comunicação é uma empresa que trabalha justamente dando assessoria para as escolas, e a gente agora se juntou com a Winner para levar essa assessoria e toda a orientação que é necessária. E agora eu estou aqui com a Érica. Ela é a doutora Érica, que vai estar nos ajudando aí, tirando algumas dúvidas sobre o que ela tem vivenciado nessas assessorias, sobre o que ela tem percebido e o quanto a Winner pode ajudar as escolas efetivamente a fazer uma retomada segura, saudável, de uma forma mais coerente, que a gente tem percebido que as pessoas estão bem. Afinal de contas, a escola cuida de ensino, né, de educação. E a gente está falando de uma coisa que é diferente, a gente nunca viveu. É trabalhar com saúde, é trabalhar com protocolo. Então, ela vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Tudo bem, Érica, doutora? Tudo bem, Lili? Como é que vai? Tudo Tudo bem, ótimo. graças a Vamos Deus. lá Tirando o falar. frio, né? Tá muito frio. Tá muito Tá frio frio. demais. Érica, doutora, vou chamar de doutora, que eu acho que a pessoa entende mais a pontuação do seu trabalho. Doutora, me fala uma coisa, o que você tem enxergado aí nessas assessorias que você tem feito? Qual a principal carência que você tem percebido nas escolas, dentro do seu trabalho, né? Que você faz esse trabalho de ir mais na escola e falar com a direção. O que você tem sentido sobre isso? O Estado lançou uma cartilha, um protocolo, um documento enorme sobre a quantidade de regras que são justas, tá? Não estou criticando as regras, não, porque a gente está falando de doença, então tem que ter regra para que não fique todo mundo doente, né? Mas muitas regras que são bem difíceis de aplicar porque são crianças. Então, se eu vou para aplicar a regra com um adulto já é difícil, mas são regras para você aplicar com criança, distanciar a criança, fazer a criança lavar a mão, não deixar a criança trocar brinquedo, não deixar a criança trocar comida, manter uma criança no meio ambiente que está aprendendo a sociabilizar, A não sociabilizar? manter a não sociabilizar, porque hoje eu estive numa escola, a gente conversou muito sobre isso, você leva para o colégio para a criança aprender a compartilhar, para a criança aprender a ser um ser sociável, senão vai ficar dentro de casa, porque tecnicamente ninguém aprende muita coisa técnica na escola com meses, com 1, 2, 3 anos de vida. Isso falando dos menores, né? Mas ela vai para Sim. sociabilizar. Chega lá, o professor tem que dar um jeito de distanciar fisicamente, sem distanciar, porque senão vai ensinar a criança a dessociabilizar, né? Não sei nem se a palavra Sim. existe. De não sociabilizar. Então, essa é uma dificuldade muito grande e a dificuldade da logística da coisa mesmo, né? Como lavar a mão dessas crianças o tempo todo, como não deixar elas perto uma da outra o tempo todo, essa parece ser a maior dificuldade, realmente. E você tem notado também uma certa desinformação, vamos dizer assim, sobre os protocolos, sobre os cuidados que É são um necessários? desconhecimento, né? Um desconhecimento natural. Porque eu mesmo, para fazer isso, tive que estudar Teve que o aprender, né? texto. Eu não sabia, né? Não tenho filhos na escola, nem trabalho com escola, então se a própria escola nunca passou por isso, ninguém nunca passou por isso, então Aprender tudo junto, né? é, é E me bom fala, quando eu vou que assim a gente conversa sobre diversas coisas, né? A gente não fica amarrado no 2+2 do protocolo, porque tem outras coisas envolvidas também, né? Tem a saúde mental da criança envolvida. Não é só vai ou não vai para a escola, né? Tem outras coisas. e aí deixa eu entender, na verdade, quando a gente fala da assessoria, a gente está englobando a sua visita, a visita ao prédio da escola, né, ao local físico da escola, para dar uma olhada na configuração que é, e juntas, você e elas, tentarem chegar na melhor solução para Na cada melhor ambiente. solução, Tá, porque existe uma informação seca que vem do Estado. Faça tal coisa. Mas cada lugar tem uma possibilidade de fazer a tal coisa. As escolas sim. são diferentes. Tem uma escola que é só berçário, tem uma escola que vai até 5 anos, tem uma escola que vai até o Ensino 15, médio. 16 anos, ensino É, médio. Tem escola de 600 alunos, de 40, de 50, escolas enormes, escolas pequenas. Então, elas pequenas. não vão conseguir fazer
tudo igual. Você tem que Tem suas adaptar a particularidades. ideia. Você faz uma adaptação da ideia ao que a escola consegue fazer, né? Sim. E aí, aí a depois que a gente gente vai e faz a primeira conversa sobre visita, isso. a gente entende o que mais ou menos vai caber dentro daquela particularidade daquela escola, e aí a gente faz o treinamento online com os funcionários. É isso? A gente entende a dificuldade da escola. Tá. As diretoras sempre têm em mãos o que os pais estão mais preocupados. E aí a gente fala com os pais. Eu esclareço para os pais o que tem hoje de pesquisa sobre o assunto em crianças. Tá. Não tem muita coisa, tá? Porque a criança não tem muita criança doente, ainda bem. Mas não tem muita coisa sobre o assunto, é bem escasso realmente, mas eu esclareço o que tem hoje. Uhum. Falo com os pais e falo com os funcionários, porque é uma parte difícil, é que os funcionários tomem uma consciência da responsabilidade deles. O funcionário o maior responsável pelo andamento ele que vai ficar da com a criança. coisa. É ele que vai ficar com a criança. É ele que vai precisar ter o cuidado. É o funcionário que vai precisar ter o cuidado para que não haja contaminação, gente. Evitar contaminação só se cada um ficar, né, na sua casa trancafiado. É a única maneira. Senão não tem como. Agora você tem como reduzir muito se fizer a coisa certinha. Né? Com uma orientação. Dá para reduzir bastante. É que a gente também depois faz uma palestra com esses pais. Eu não vou dizer que é para tirar dúvidas, mas acho que é para principalmente orientar eles sobre o que a escola está fazendo para uma possível retomada, correto? É um esclarecimento sobre a doença em crianças, que se fala pouco, né? Se fala muito de adultos e de idosos, principalmente porque é uma faixa etária que corre vai mais a risco. óbito, né? Corre mais risco, mas se fala pouco de criança. Então, um esclarecimento sobre como a doença, na maioria das vezes, vai em criança, quando vai, porque a maioria das vezes mesmo nem vai nada, a criança não adoece, né? Como vai e uma ajuda, assim, porque no fim das contas a escolha de ir ou não ir é familiar, eu só esclareço como a doença funciona, os números estatísticos, e para que a família consiga tomar uma decisão mais consciente. Se ela vai mandar a criança ou se não vai, porque cada caso é um, né? Tá. E aí, no caso de quem optar pelo pacote completo, a gente tem também acompanhar, caso aconteça a retomada, acontecendo a retomada, né? A gente acompanha esse processo para a escola tirar alguma dúvida pontual que aconteça no processo de abertura, né? Abriu a porta, começou, agora é de verdade, né? Tô com uma dúvida, tô com outra, a gente tem esse espaço. Tem um canal, né? Para a escola. Na escola, para direção, Isso. enfim, né? E a gente tem também o acompanhamento caso exista necessidade de algum afastamento por ter algum sintoma, correto? Isso, um acompanhamento remoto, né? Das pessoas que foram afastadas por isso. Ou pelo menos com suspeita disso. Porque é difícil, né, para configurar testar, para ter o teste 100% precisa de dias e tal. Então, com a suspeita, né? Os 14 dias de afastamento. É o básico, né? Até para ficar. Agora, uma outra dúvida que eu tenho é assim: todo mundo está falando, eu acho que só vai. Primeiro que tem essa indefinição de quando abre a escola, quando não abre a escola. Só que eu acho que as pessoas têm que entender também que, independente se a escola vai abrir hoje, amanhã ou depois da vacina, vamos pensar na melhor das situações, a vacina. Chegou a vacina em janeiro. Melhor mesmo. Melhor. Virou o ano, presente de ano novo, vacina para todo mundo. Espero que isso aconteça realmente. Espero estar aqui falando uma coisa que vai acontecer. Só que aí, pelo que eu entendi, aí você me esclareça, existe um delay entre o momento da vacina até você poder, entre aspas, ter uma vida um pouco mais sociável, vamos colocar assim. Você precisa vacinar todo mundo, né? Então, e aí a minha dúvida tem que vacinar todo mundo e tem tempo de reação de vacina. Então, não dá, tipo, vacinei certamente, eu não imagino, não sei como será feito. Quando houver vacina, a gente está aqui pensando, está sonhando, né, com vacina.
Mas certamente eles vacinam primeiro os grupos, né, de risco. As crianças, eu não sei se as crianças vêm de cara, não. Vem primeiro Não sei a idoso, prioridade. primeiro grupo de risco, profissionais da saúde, aquela história toda. Eu acho que as crianças ficam para depois, porque elas são o grupo mais, abre aspas, né, favorecido. Mas não sei realmente. Eu imagino que fiquem para depois. Mas não é assim, não se vacina uma população inteira em 2 horas. Então, mesmo que haja uma vacina em janeiro, vai precisar ainda um tempo desses cuidados até que esteja todo mundo vacinado. Tá. Então, O acreditando-se tempo eu aí não sei que te dizer. é, Quanto tempo eu não sei. Mas vai a minha precisar de um tempo. A minha percepção é que essa assessoria, ela vai ser importante mesmo que a gente tenha a vacina, porque eu ainda tenho um processo de Sim, vacinei, mas sim. eu tenho que vacinar o mundo inteiro, né? Vamos dizer assim. E É, enquanto eu ainda vacino o tem. mundo inteiro, eu ainda tenho que ter alguns cuidados, talvez não tão Tem. exacerbados, não só com É. 35% das crianças, eu já vou ter um volume maior, mas é necessário ter essa cultura. Então, o que eu quero dizer é assim, essa assessoria, ela vai respaldar a escola a longo prazo. Não é uma Isso. coisa só para agora, e eu só vou contratar para agora porque vai abrir amanhã. Outra também. É uma pergunta. As pessoas falam assim: eu vou contratar hoje a consultoria, amanhã ela vem aqui, depois de amanhã ela dá o treinamento, e depois de amanhã eu posso abrir a escola, tipo, se tiver autorizado. E não é assim, né? Primeiro que existe uma agenda, e segundo, que também a gente tem que preparar a escola, ela tem que, acho que leva o quê? Uns 30 dias para toda a cultura acontecer para poder abrir com mais segurança, não é isso? É muito demorado para a escola. Olha, eu já fui em alguns tipos de escolas diferentes. Tá. Eu já fui numa escola que está pronta, de uma escola Ativa. maior, né? Uma direção mais preocupada. Não é preocupada porque todas estão bem preocupadas, mas é uma escola maior. As coisas maiores normalmente já se organizam com mais facilidade. Já fui escola pequenininha e escola mediana. A escola pequena sofre porque ela precisa de uma estrutura. Porque quando eu estou com uma escola gigante, ela constrói outra sala. Eu já fui numa, ela mandou construir outra sala, constrói sala, entendeu? Ou tem tanta sala sobrando que ela separa os alunos. A Sim. menorzinha, Ela ela tem está ali espaço. naquele espaço, então você precisa inventar soluções para aquele pequeno espaço ali, né? Não, quando eu vou até lá falar tudo que precisa ser feito, a diretora até se assusta, né? Mas como que eu vou fazer isso? E aí a gente fica num debate ali para tentar chegar Uma situação comum para numa ajudar ela. situação comum, que caiba, Sim. muda de sala, uma quantidade de alunos que estava no lugar X vai para outro lugar, tira uma coisa de um lugar e coloca no outro, e aí Entendi. vai vendo o jeito que dá, porque também elas estão com um número reduzido de alunos, Sim. e muita gente saiu, né? Então, como você vai obrigar reformas gigantescas em escolas Não, que não estão recebendo dinheiro? não Não tem não dá. como, eles não têm dinheiro, não tem como. Então Agora, tem que inventar, tem que ser inventivo. e a gente, ainda bem que a gente é criativo, né? É, É, agora, uma outra dúvida. A Winner, me fala um pouco sobre o que é a Winner, porque assim, ela está junto com a MR nesse processo de assessoria para escolas, mas ela não faz só isso, né? Ela faz também algumas outras coisas. Você pode falar um pouquinho para mim? É uma empresa que a gente vai voltar para assessoria médica, Tá. principalmente de criança. De que maneira? A gente está agora com essa organização das escolas e quando isso tudo passar, esperamos que passe logo, quanto antes essas escolas abrirem, porque já está tudo bem, ficaremos muito felizes com isso. A Entendi. gente está também investindo num curso de primeiros socorros para escolas, não só escolas, mas de primeiros socorros para criança, porque lugares que recebem criança, aí, escola, shopping, sei lá, qualquer lugar, Sim. parque, Buffet. buffet infantil ou que seja de adulto, de repente acontece uma coisinha, um engasgo, ou uma queda que bate uma cabeça, ou uma queimadura, coisas que parecem ser bobagens, mas você tem crianças que morrem engasgadas, e é super tranquilo, qualquer pessoa poderia desengasgar uma criança. Então a gente pensando nisso fez essa e pensando também que tem lei para isso, né? Tem uma Sim. lei Tem uma que exige obrigatoriedade, que né? Parece que é anual, tem uma obrigatoriedade de curso de primeiros socorros anual para escolas, né? né?
E nós estamos aí nos dedicando a isso, e agora estamos bem dedicados à Assessoria. abertura da escola, e já como um segundo plano os primeiros socorros. Tá, e aí Para acho que é criança. E importante, para adulto também, mas aqui é mais como eu trabalho com a gente está criança. falando para escolas, então a gente está falando, né? Agora, É, uma estou outra falando de criança. dúvida. A gente tem também, a gente aqui falou do pacote da assessoria completa, mas a gente pode separar. Se a pessoa optar por, até porque tem muita escola, como a gente falou, que está numa situação mais complicada, mas que não quer deixar de ter esse respaldo, essa ajuda, a gente consegue fazer alguns trabalhos pontuais, como, por exemplo, só o treinamento, ou só É, a visita, ou só a palestra para os pais, a gente é, consegue fazer pontual algum isso, deles, conforme o que a escola achar que ela tem mais deficiência ou necessidade. isso. Tá. Isso, a gente consegue só ir fazer a visita para ajustar, ou então só conversar com os pais que estão muito nervosos, ou então só conversar com os funcionários para tentar fazer eles entenderem a importância da atitude deles, Importância de ainda mais eles que vão ter que carregar aí que o. vão manipular as crianças, né? Porque o maior não, mas o pequeno ele é manipulado. Até 5 anos de Literalmente. idade ele é manipulado, é. Carrega no colo, leva no banheiro, leva para tomar banho, leva para escovar o dente, Puxa, né? lava a Você mão. vai É levando. tudo, é tudo, é. É isso Ele não mesmo. vai. É isso. Entendi. Então depende do que a escola precisa. Tá. Mas é bem legal, é um serviço bem legal. Então, eu acho que é importante, É, porque eu acho que toda assessoria, né, e no caso a MR faz isso há bastante tempo já, é legal porque você traz o seu conhecimento para ajudar o outro a ser melhor, a fazer aquilo que ele tem que ser é, feito melhor, né? A dar mais orientação, a trazer novas ideias, a dar um novo insight. Então, eu acho fundamental. As pessoas muitas vezes encaram uma assessoria, né, seja de retomada, seja de marketing, seja de gestão, como um gasto, né, um investimento de gasto, mas não é. Na verdade, é mais uma cabeça, vamos dizer assim, com conhecimento técnico para ajudar a fazer o que você precisa fazer melhor e assim você conseguir é, resultados melhores, né? é E isso. eu acho que ter assessoria médica, eu até falei, né, para as escolas que É para trabalham com atender MR, melhor, né? É, e contrataram, eu falei, gente, é muito legal, porque assim, além de tudo, aí eu falando agora como marqueteira, né, que eu sou, eu acho importante a gente ter assessoria para poder mostrar para os pais o quanto a escola se investiu, o quanto a escola se dedicou para que esse momento de retomada seja feita realmente de uma forma coerente, de uma forma séria, e mostra para o pai, né, a que a escola não está preocupação, né? que a escola não está desesperada só para abrir, porque, né? Não, ela quer abrir, mas quer abrir bem feito, né? Com o mínimo de risco. A gente sabe que ele existe, né? Não dá para dizer que Sim, ele não claro. existe. Mas assim, É, eu, minimizando. eu, eu escuto muito essa pergunta dos pais. Qual o risco de eu mandar meu filho para a escola? Poxa, gente, ele está aí, né? É um risco, mas é um Não risco tem a você ir ao cura ainda. shopping. É um risco você ir trabalhar. Numericamente, eu não vou te saber te dizer em porcentagem qual é o risco. Mas Mas se ele você existe. toma muito cuidado, tipo, se você consegue fazer todo o ambiente escolar, porque até 2 anos não pode usar máscara, mas todo o resto de máscara, e os principais, os adultos, você consegue fazer os adultos entenderem que eles precisam ter uma porção de regras, você diminui muito o contágio. Diminui mesmo. Não é 100%, mas você diminui bem. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente diminui. É, Senão é. hoje estaria todo mundo, 100% da Senão, população estaria doente. A gente, eu por estar. trabalho dentro de hospital, né? Então, e por estar usando máscara, por estar usando álcool gel, por ter os Eu não cuidados, a pego, gente, entendeu? Então, estamos prevenindo. Ainda bem que Não, existe a não tem prevenção. lugar mais contaminado do que o hospital. É verdade, viu? Pior que é verdade, viu? E eu tô lá dentro já há meses e não peguei ainda, não tive nem contato. Nem vai pegar, vai dar tudo certo. Não, não vou não, tá tudo sob controle. Então é isso, Érica, eu quero te agradecer. Era um bate-papo mesmo, acho que para as pessoas entenderem um pouco do que é o Winner, do que é, de que é a MR, do que a gente está fazendo junta para ajudar as escolas, para Ótimo. levar essa solução para as escolas. Eu vou estar mandando Com muita esse tranquilidade. É, eu vou estar levando esse vídeo para várias instituições aí, para que elas também entendam um pouco o que a gente faz para ajudar elas, que eu acho que muitas vezes elas não entendem a solução em si, entendeu? Então, eu acho que eu achei importante a gente fazer esse vídeo para
para elas entenderem o que a Winner pode realmente ajudar elas, e a MR como marketing, né? Ah, uma outra questão antes de eu desligar. A gente também a gente faz um vídeo, né, para a escola, se ela pedir, explicando, olha, eu posso fazer, a Winner pode fazer, a MR pode fazer independente, mas eu acho que é interessante a gente dar esse brinde, vamos dizer assim, para quem fechar o pacote, onde a gente fala realmente para os pais que foi feita essa contratação, essa aquisição, né? E para eles poderem também divulgar para os pais que contrataram o Winner e que agora as empresas ajudando eles nesse processo, né? E que todo Então, cuidado está sendo tomado. todo cuidado está sendo tomado. Então, acho que é interessante a gente marketizar um pouco isso para ajudar a escola também a mostrar esse investimento que ela está fazendo de uma forma bem interessante, né? Então é Isso. isso. Erika, quero te Tá agradecer. ótimo. Obrigada pelo seu tempo. E vou gravar aqui e vou mandar para todas as escolas, tá bom? Tá bom. Obrigada, um beijo. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.